Então, sejam todos bem-vindos a esta aula. Hoje, mais uma vez, nós temos a grata satisfação de ter uma pessoa incrível, é um médico e é um milionário da Herbalife, ele acabou de chegar correndo, eu imagino, coitado, pronto para contribuir com esse grupo incrível e passar os conhecimentos que ele passa tão bem, com tanta maestria para a gente no grupo do Coach Royalties, no grupo da Lucimar e do Geraldo, e ele sempre tem dicas bacanas sobre o funcionamento do organismo, sobre os nossos produtos e sobre desenvolvimento pessoal. Esse menino é um estudioso, então a gente tem só a ganhar com uma aula do Luciano Zago. Então, eu gostaria que todos vocês prestassem atenção e tivessem realmente conectados na aula. Coloque o seu celular no silencioso e desligue as notificações, porque quando aquela coisinha pita, a vontade de olhar parece que é maior do que a vontade de prestar atenção na aula. Então, vamos desativar as notificações e coloque-se em modo aula, quer dizer, estejam focados no que vai ser passado aqui. Peguem caderno, peguem caneta, estou com caneta de 4 cores, viu, Luciano? Para anotar tudo e destacar tudo. Então, para a gente não perder mais nem um minutinho, porque ele hoje tem um conteúdo vasto para nos passar, então nos ajudem a receber com uma calorosa salva de palmas ele que é membro da equipe internacional de milionários da Herbalife, Luciano Zago. Claps, claps, claps. Está aberto seu microfone, Lu. Não está saindo o som. Você vai ter que ativar de algum jeito aí. Não. Está aberto aí? Você está me ouvindo, mas vai falando aí, você. Não está saindo sua voz. Não. Daí nem a foto, tá desligada. Tá desligada a câmera. Fala aí, Lu. Eu estou escutando a voz de outra pessoa, mas a sua não. Será que se você colocar um fone de ouvido... Vamos lá. Vai dar certo. Não está saindo. Ai, meu Deus. Vamos ver o que é que está pegando aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Faça um positivo aí com a mão, quem está me ouvindo. Tá. Então. Ótimo, Dani. Luciano, e se a gente fizer o seguinte, você abrir pelo Zoom do celular e mostrar depois o material, se você tiver pelo computador, será que dá certo? Vai dar. Agora, tá me ouvindo aqui? Sim. Uhul! Uhul! Tá no... Agora você tem que desativar seu microfone do computador para não dar microfonia. Já desativei. Ótimo! Tá me ouvindo agora? Bem-vindo! Uhul! Então, olha só, eu vou dar um share aqui na tela. Tá. Pra gente poder... para eu passar algumas coisas, legal?
Certo. Então, vamos lá. Gente, olha só. Primeiro de tudo, deixa eu agradecer aí todo mundo. Aí, achou. Chegou aqui. Legal. Galerinha, olha só. Então, vamos lá. Eu quero agradecer a Noêmia aí pelo convite, viu, Noêmia? Obrigado, tá? Eu que agradeço. É um prazer a gente estar com vocês aí, com essa galerinha. A casa está cheia e hoje tem bastante gente. Isso que é legal, né? E tendo bastante gente significa que a galera quer compartilhar conhecimento mesmo, né? Quer saber um pouquinho, quer aprender um pouquinho mais. Então, assim, eu posso contribuir hoje com algumas coisas, tomando meu Faber Concentré de uva. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou falando algumas coisas e aí a galera vai colocando aí nas perguntas. Conforme for, eu vou respondendo também, tá? Tá certo. Eu te ajudo a monitorar as perguntas. Isso. Aí eu acho mais fácil, viu? Não? Porque aí eu não Tá. ficar parando aqui toda hora, pode ser? Ok, combinado. Legal. Então vamos lá. Share. Uhul. Pronto. Vamos ver se ele vai abrir. Abriu? Abriu. Legal. Nossa, que lindo. Gente, olha só. Então, primeiro para me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Zago. Eu sou médico formado pela Federal de São Paulo e eu moro em Porto Velho. E eu já estou na Herbalife há quase 8 anos. Esse ano vai ser o 8º, vai completar 8 anos que eu estou na Herbalife. E em 2 anos e 7 meses a gente chegou ao nível de milionário e a gente está trabalhando junto agora para construir o próximo PIN. E eu estou sentindo o cheirinho desse PIN aí, viu, Noêmia? Ó, tá cada vez mais perto desse negócio, viu? Tá me deixando animado. E eu vou dividir com vocês hoje um pouquinho, galera, sobre a parte da nutrição da Herbalife. Algumas pessoas já ouviram algumas palestras sobre isso, né? Mas é sempre bom a gente estar atualizando, porque a gente deixa de reter algumas informações que a gente ouve. A gente ouve, acha legal, às vezes esquece de anotar, e depois de um tempo a gente esquece, tá? Então vamos para frente. Olha só. Primeiro de tudo, para a gente abrir nossa conversa aqui, é sempre importante a gente entender uma coisa. Às vezes a gente fala assim, Herbalife é só para emagrecer gordinho e tal. Talvez isso seja um pensamento que já foi, e hoje a ideia é difundida de forma diferente, né? Hoje a galera já está consciente de que a gente pode envelhecer de uma forma mais saudável. E para a gente envelhecer de forma saudável, a gente tem que observar uma coisa. Esse processo de envelhecimento, ele tem a ver 30% com a nossa genética e 70% com o estilo de vida que a gente tem. Então, tem muita gente que fala assim, minha mãe tem diabetes, então eu também vou ter. Minha mãe tem pressão alta, eu também vou ter. Não necessariamente, né? Essa influência genética é só 30%. O seu estilo de vida é que vai agora dizer se você tem mais chance de ter algumas doenças ou menos chance. Então, é sempre importante a gente considerar o que a gente faz no dia a dia. E estilo de vida, eu digo o quê? É o que a gente come, é a atividade física, é o que a gente pensa, são as amizades que a gente tem no dia a dia. É tudo isso que forma o nosso estilo de vida, né? Tá enganado, às vezes só acha que é só comer. Não, são um monte de outras coisas. Porque às vezes a gente vive perto de pessoas que apurrinham a nossa vida. Isso aí também influencia no nosso estilo de vida. Então a gente tem que pensar, assim, quem são as pessoas que estão ao meu redor, legal? E para a gente montar uma nutrição mais balanceada, seria interessante a gente pensar numa composição dos nossos pratos, tá? Então, como é que eu comporia a minha comida no dia a dia? Seria mais ou menos 30% de gorduras. Pô, mas eu tenho que comer gordura? Eu quero perder peso e ele tem que comer gordura? Sim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, exatamente por que a gente tem que comer gordura. Outra coisa, 40% de carboidrato mais ou menos na nossa alimentação. Ué, mas também eu tenho que comer carboidrato? Mas carboidrato não é açúcar? Eu tenho que comer açúcar? Não. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E 30% da proteína, que é um outro tipo de componente que a gente vai comer, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vamos tentar entender um pouquinho, então, a nutrição, beleza? Vamos começar com essa pergunta. O que é uma proteína? A gente ouve falar proteína, a gente entende proteína, tá? Mas vamos começar a imaginar o que é uma proteína. Então, assim, ó, a proteína, vamos pensar num colar de pérola, tá bom? Faz assim, quem tá me entendeu. Um colar de pérola. Um colar de pérola tem um monte de bolinha, não tem? Sim. Cada pergunta é bom fazer assim, porque eu sei que estão ouvindo. Pode ser? Sim. Aí, cada colar de pérola tem um monte de bolinha. Legal. E essas bolinhas, a gente chama de aminoácido. Por que eu estou falando isso? Porque um colar de pérola tem vários tipos de aminoácidos diferentes. Várias pérolas diferentes. E a gente consegue produzir algumas no nosso corpo e outras a gente não consegue produzir. A gente tem que comer na alimentação. Então, por isso que é importante a gente comer proteína. Porque a gente vai ter que usar elas para o nosso corpo. Tá? E por que eu como proteína? Por que eu como carne de vaca e não viro vaca se você está falando que proteína é um colar de pérola?
O que é diferente o meu colar de pérola, que monta a minha estrutura de proteína, da vaca, ou da galinha, ou do peixe, se também para proteína? Então, olha só. De novo, vamos imaginar nosso colar de pérola. Com um monte de bolinha diferente. Cada pérola tem uma cor diferente. Azul, vermelha, amarela, roxa, lilás, tá? Nessa sequência que a gente está imaginando aqui, essa sequência de cor de bolinha forma uma proteína de vaca. Deu para entender? Ficou claro? Se eu tirar as ordens dessa proteína e trocar as cores da bolinha, misturar essas bolinhas, eu vou fazer um outro tipo de proteína, que pode ser a proteína da soja, pode ser a proteína do peixe, pode ser a proteína do porco, pode ser a proteína do Luciano, pode ser a proteína de tudo. Então, assim, o jeito que eu monto o meu colar de pérolas com cores diferentes vai dizer se aquilo é uma proteína de peixe, de gente, de vaca. Deu para entender, gente, como é que funciona? Por isso que a gente precisa comer bastante proteína, a gente vai separar todas essas bolinhas aí. Dá para entender isso ou ficou meio confuso? Deu para entender? Tem uma menina chamada Eliana. Eliana disse que não entendi. Agora, eu não sei o que ela entendeu, se foi esse assunto ou não. Fala aí, Eliana. Ativa seu microfone ou escreve no chat. Isso. Se você não entendeu, Eliana, Elisama, aliás, fala aí o que você não entendeu. Escreve para gente. Ah, não, agora ela já entendeu. Legal. Tá, se deu para entender, é legal. Então tá. Então assim, ó, eu como esse colar de pérola, que é uma proteína da vaca. Quando ele cai no meu corpo, eu vou separar todas essas bolinhas e vou juntar numa outra ordem dentro do meu corpo para formar uma proteína minha, entendeu? Então cada bolinha dessa a gente chama de aminoácido. Bom, por que eu tô falando isso? Primeiro, a proteína, gente, ela ajuda a satisfazer mais a nossa fome. Então olha só, vou dar um exemplo bem claro aqui para ver se vocês entendem. Quem já comeu alguma vez um prato de miojo na vida? Só para saber. Eu. E não precisa mentir, não, porque todo mundo já deve ter comido um miojinho. Nissanzinho, um negocinho desse aí, todo mundo já mandou para dentro. Aqueles de copo pronto, assim, Deus me Esses livre. noodles, essas coisas aí, ó. Isso aí não tem jeito. Mas olha só, não sei se vocês já repararam ou se é só comigo que acontece isso. Você come um miojão desse aí, daí meia hora o nego já tá procurando coisa na geladeira. É ou não é? Sim. Por quê? Porque aquilo ali tem carboidrato só. E o carboidrato, como a gente vai ver mais pra frente, ele absorve muito rápido. Agora, quem já foi numa churrascaria uma vez na vida? Só para eu saber, entre vocês aí. Todo mundo. Bastante gente também. Esse pessoal da Herbalife gosta de uma churrascaria, viu, Dom? Opa. Eu também gosto. E é legal mesmo. Mas agora, se a gente vai na churrascaria e come lá 2 quilos de picanha, chega em casa, você fica deitado no sofá que nem uma jiboia lá, esperando fazer a digestão. Não é? Por quê? Porque a proteína digere mais devagar. Então, ela mata mais a nossa fome. Por isso que se você fala assim, tem gente que fala assim, ah, mas eu tomo shake e às vezes fico com um pouco de fome. Então, uma das alternativas é colocar, em vez de colocar meia colherinha de proteína, colocar uma colherinha de proteína a mais, né? Para quê? Para poder ajudar nesse processo. Bom? Então, olha só. Para que eu uso proteína, no final das contas? É só para construir músculo? Também. Ele ajuda a gente a construir massa muscular. Mas não é só para isso. Por exemplo, nosso sistema imunológico, todas as defesas que nosso sistema imunológico faz, são proteínas também que a gente faz. Então, a gente precisa disso. Alguns hormônios são proteínas. Algumas outras substâncias que a gente usa no corpo para fazer ligação química são proteínas. Então, a gente usa um monte de proteína para um monte de coisa, tá? A proteína é o nosso elemento mais essencial de todos para a gente manter o nosso corpo. Então, é muito importante a gente ter uma dieta balanceada com a proteína, né? Aí tem gente que fala assim, ó, ah, mas onde é que eu vou encontrar proteína? Vou falar um pouquinho sobre isso. Em relação à massa muscular, a gente fala assim, eu preciso ter uma massa muscular sarada para poder... Eu não quero ter um corpo sarado. Eu gosto como ele está ficando e tal. E às vezes eu acho também muito trabalho ir na academia para ficar um corpo sarado. Mas a quantidade de massa muscular não é importante só para deixar o corpo sarado, gente. Quem já subiu na balancinha da odiosa alguma vez na vida? Aquela odiosa que a gente sobe lá e ela fala umas coisas que você não acredita. Você fala, não pode ser, esse negócio aqui não é verdade. Essa balancinha, ela fala a vida como ela é. E às vezes ela mostra o quê? Que a proteína está lá embaixo e a gordura está lá em cima. Por que é bom a gente aumentar a nossa massa muscular? Não para fazer Mr. Universo, mas porque assim, ó, quanto mais massa muscular a gente tiver no corpo, primeiro, mais energia a gente vai gastar. Para você manter aquecido 1 quilo de gordura, você gasta mais energia do que 1 quilo de músculo, você gasta mais energia do que você gastaria para aquecer 1 quilo de gordura, tá? Outra, o metabolismo da musculatura, ele é mais rápido.
Então, ele consegue processar melhor no nosso corpo do que o da gordura. Outra coisa, quanto mais massa muscular a gente tem, mais energia a gente gasta e a gente pode até comer mais do alimento certo para a gente poder manter a nossa massa muscular. Então, é importante a gente almejar sempre ter uma massa muscular ou no nível normal alto ou acima desse aí. Como eu falei, não para a gente poder ficar sarado, monstro ou rasgado. Quem quiser também, a gente pode fazer sobre isso aí, falar sobre isso aí. Mas é importante a gente manter uma massa muscular sempre grande, tá? Por outro lado, a proteína também fornece energia. A gente só acha que é só o açúcar, a gordura que fornece energia. Não é verdade. A proteína também ela é fonte de energia para o nosso corpo. Só que ela não é a principal fonte. Quando a gente começa a gastar proteína para servir de energia, porque algum componente no nosso corpo está faltando. Outros componentes estão faltando. No, vai vendo as perguntas aí e vai... Tem algumas pessoas estão pedindo se tem condições de se aumentar um pouquinho o som. Tem condições de botar um fone de ouvido no celular? Eu vou fazer o seguinte, ó, e assim, ó, porque o celular estava em pé. E agora, será que melhorou? Tá melhor, Gente? Aí, se melhorou. Fala aí no chat se tá melhor. É porque ele estava em pé e talvez ele tivesse com a boquinha para baixo. Agora eu deixei a boquinha virada para minha frente aqui. Beleza, normalizou. Melhorou? Uhum. Legal. Então, olha só. Quando a gente começa a gastar energia, proteína como fonte de energia no nosso corpo, quer dizer que está faltando outros componentes, que são a energia principal. É o carboidrato e a gordura. Então, a gente às vezes faz dietas restritivas de um monte de coisa e o corpo começa a quebrar proteína. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Talvez você já tenha ouvido esses termos antes na vida. De anabolismo e catabolismo. Talvez anabolizante vocês já ouviram falar. Anabolizante é aqueles negócios que os caras tomam para ficar sarado e tal. Não sei o quê. É o nome de um produto ou de alguns produtos, né? Mas o que é anabolizar e catabolizar? Anabolizar é quando eu dou coisas para o meu corpo, construir corpo. Então, por exemplo, quando eu estou comendo comida, de uma certa forma eu estou anabolizando meu corpo, construindo meu corpo. Quando eu tomo hormônio de algumas coisas, eu também estou fazendo isso, só que de forma mais rápida e com alguns efeitos colaterais. Mas anabolizar é construir corpo. E catabolizar é destruir algumas partes do corpo. É quebrar parte do corpo. Então, assim, ó, se eu faço muita atividade física, não como certinho meus carboidratos, a minha gordura e a minha proteína, o que acaba acontecendo? Em vez de eu construir massa muscular, o meu corpo vai quebrar essa massa muscular para poder usar como energia. Então, é muito importante a gente ter o nosso carboidrato antes do treino. Depois do treino, a gente também tem que ter carboidrato. Por isso que a nossa fórmula do CRs, do Tricor Blend lá agora, ele tem o carboidrato junto. Porque muita gente fala assim, mas o meu eu como whey no meu produto lá, e é só whey, tem 35 gramas de whey. E a gente vai falar o que é whey também, né? E o seu tem carboidrato, como é que pode? Tem menos proteína. Justamente por causa disso. Porque o nosso corpo, depois do treino, ele precisa ser reabastecido tanto de proteína, para a gente fazer a construção de massa muscular, quanto de carboidrato, para a gente encher o tanque do carro. Então, a gente tem que enxergar bem isso aqui. O carboidrato vai ser o combustível do nosso carro. E a proteína vai fazer a funilaria do carro. Dá para entender? Se eu não como carboidrato e só como coisa para dar para funilaria, o corpo é inteligente. Ele pensa assim, ó, entre encher o tanque de combustível e trabalhar na funilaria, o que é mais importante para mim, corpo? Encher o tanque do carro, em vez de trabalhar na funilaria. Faz sentido ou não faz o que eu estou falando? Sim. Ele usa parte dessa proteína como fonte de energia para a gente poder ganhar de novo energia. Então, às vezes o cara come muita proteína e não tem resultado nenhum. Quem conhece gente que vai na academia, vai e continua frango sempre? Por quê? Por causa disso. O cara está fazendo um pós-treino de forma errada, na verdade, né? Legal? Legal. Então, olha só. O que acontece quando a gente não come proteína o suficiente? O cara fica cansado, fraco, flácido. Eu não sei se vocês já repararam. Às vezes a galera faz aquelas dietas super restritivas, sabe? De cortar tudo, né? E a pessoa fica naquela cara de velha, cansada, esquelética, e o cara não tem força para nada, não tem energia para nada, né? Então, assim, a gente tem que ter proteína. Uma das coisas da falta de proteína ou pouca proteína é aquele do tchau, sabe? Do tchau. A mulher faz o tchau, o homem faz o tchau, aquele negócio faz assim, ó, parece uma raça de borboleta batendo aqui assim, na cara da pessoa. Fica esse negócio chacoalhante, assim, sabe? Faz um vento. Então, isso aí mostra o quê? Pouca proteína na nossa pele. E aí entra uma dica que eu quero dar, gente, do nosso colágeno. Porque o colágeno também é um tipo de proteína, na verdade. Então, assim, ele faz a sustentação do nosso corpo, a sustentação da nossa pele.
E é importante a gente fazer o uso do colágeno. Não só por vaidade, mas por um monte de outras coisas, tá? Tem gente que fala assim para mim, mas esse negócio de colágeno não funciona, porque eu já li um monte de artigo e tal. Eu também acreditava a mesma coisa. E quando eu estudei na faculdade, eu também já tinha lido sobre isso. Mas o que acontece? Vocês lembram que eu comecei falando na nossa conversa do colar de pérola? Sim. Então, olha só. O colágeno também é um colar de pérola. Então, vamos ser razoáveis. Se eu como um colar de pérola e ele vai ser quebrado inteirinho no meu corpo, não necessariamente essas bolinhas vão construir outro colágeno no meu corpo. Faz sentido ou não? Pode Sim. construir anticorpo, pode construir músculo, pode construir um monte de outras coisas. Por quê? Porque eu separei todas as bolinhas. Mas o nosso colágeno tem uma vantagem. Quando a gente come ele, a gente não quebra ele em bolinhas. A gente quebra ele em conjuntos de bolinhas. Deu para entender? Quando eu quebro ele em conjunto de bolinhas, aquele conjunto de bolinha que ficou quebrado daquele jeito ali... Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, sim, Lu. Esse conjunto de bolinhas só dá para eu construir colágeno. Então, o nosso colágeno ele é próprio para a construção de colágeno mesmo do corpo da gente, tá? E algumas partes de articulação também. Então, gente, é muito importante a gente fazer uma suplementação com colágeno, porque já vai direto no lugar que ele tem que ir, tá? Outra coisa. Vou falar um pouquinho antes de onde está a proteína, para vocês saberem aqui, algumas outras coisas, né? Algumas pessoas falam sobre o glúten. Quem já ouviu falar sobre o glúten? Mas glúten pode, glúten não pode? O que é o glúten? Então, olha só. O glúten, gente, é uma proteína também. E quem não pode usar glúten tem uma doença chamada doença celíaca. Não é todo mundo que é alérgico a glúten. Então, esse negócio que fala assim, eu não posso comer glúten, não sei o quê, porque isso aqui lá. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O glúten ele é encontrado em 5 tipos de fibras, na verdade. Em 5 tipos de vegetais. É o trigo, é o centeio, é na aveia, no malte e na cevada. Então, tem gente que tem coragem de falar às vezes para mim assim, mas eu tenho alergia a glúten e toma cerveja toda semana. E vai de boa. Né? Essa é ótima. Às vezes não mas às vezes não é assim o glúten, porque o cara fala assim, lá no rótulo está escrito lá tem glúten, então eu não posso comer. Aí você vê o cara no boteco toda semana. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Claro que você não vai falar dessa forma para as pessoas, porque os caras vão falar, esse cara é doido, entendeu? Mas é só para a gente ter a consciência para o nosso corpo mesmo, entendeu? Às vezes a gente fala, eu acho que eu tenho alergia a glúten, mas se você toma coisa à base de malte, whisky, se você toma cerveja, se você come aveia, às vezes você tem que tomar essa precaução de achar, será que realmente eu tenho essa doença celíaca? Porque é um tipo de doença mesmo isso, tá? Diferente de intolerância à lactose, que a gente vai falar quando a gente falar um pouquinho sobre carboidrato, tá bom? Mas, então, assim, é importante, às vezes, a gente diminuir o glúten por alguns motivos, quem tem esse tipo de problema, tá? Agora, um monte de modelo, artista de cinema, artista da Rede Globo, falou assim, eu diminui o glúten, emagreci demais, olha só, não sei o que lá, fiquei for control, agora por causa do glúten. Na verdade, é o seguinte, se você pegar... não é porque tirou o glúten da alimentação que emagreceu, né? É porque tirou as coisas onde tem o glúten junto. É a farinha, é a pizza, é o bolo, essas coisas. Deu pra entender? Quando o cara tira outro tipo de coisa da alimentação que contém glúten, ele perde peso. Então não tem nada a ver com o glúten em si. Fez sentido, galera? Pessoal, tá com o microfone. Bruno, fecha seu microfone. Isso. Né? É diferente de eu acusar. Eu não acusei ela. Marilene, fecha seu microfone. Não acusa ninguém, não. Ei. Consegue isso. Se ela esquecer, você consegue tampar os microfonezinhos aí. Não, eu estava tentando achar. Já tá tudo ok. Ótimo. Então, olha só. Ainda bem que não tem ninguém no banheiro aí, não, né? Nem com diarreia. Fica praga, explosão, coisa horrorosa. Eu não quero ouvir nada disso. Pelo amor de Deus. Não, ninguém. Então, vamos lá. Nem. Bom, olha só. Proteína. Outra coisa que é importante a gente falar, tá? Então, que ficou claro esse negócio do glúten, que às vezes não tem nada a ver. Onde eu encontro proteína, gente? Olha lá. Carnes magras, nas aves, peixe, laticínios, ovos, soja, tofu, lentilha, feijão, grão de bico. Esse monte de alimento aí tem proteínas que a gente pode usar no dia a dia.
Tem uns que têm proteínas melhores, tem outros com proteínas menos absorvíveis, mas todos eles têm. E onde mais eu posso encontrar? Eu posso encontrar nos nossos produtos. A gente tem lá, é que ficou a tela cheia aí já, mas os shakes a gente tem, a proteína, na barra de proteína, no pó de proteína a gente tem, agora no nosso colágeno a gente tem também. Ou seja, a gente tem uma ampla gama de produtos onde a gente pode oferecer proteína para as pessoas. Legal? Pergunta, Nô. Não, tá tudo ok. O pessoal Tudo está ok? entendendo. Legal. O pessoal já sabe, se tiver dúvida, é só mandar no chat aqui que eu leio pro Legal. Luciano. Deixa eu falar uma outra coisa também. Então, assim, sobre as pessoas falam assim, mas a proteína de soja, né? Que a gente ouve muito, né? Esse negócio, proteína de soja, será que é boa, será que é ruim? Proteína de soja brocha o cara, proteína de soja dá tetinha e tem problema com um monte de coisa de proteína de soja e tal, aquela desgraça. Então, deixa eu falar algumas coisas para vocês. A proteína de soja, junto com a proteína do ovo, da clara do ovo, e a proteína do whey protein, que é a proteína do soro do leite, são as 3 proteínas que têm a melhor absorção do nosso corpo. Ou seja, a gente consegue usar a maior parte das bolinhas lá, deu para entender? Do nosso colar de pérola. Certo. Então, elas são consideradas 100% de absorção, por exemplo. As outras proteínas, por exemplo, do feijão, da carne, do frango, do peixe, da ervilha, cada uma delas vai abaixando quanto a gente consegue absorver no nosso corpo, das proteínas, dessas bolinhas aí. Então, essas 3 proteínas são as melhores que a gente pode usar. E é a melhor da forma vegetal que a gente tem. Tem as pessoas que falam assim, mas já foi feito uns exames que comprovaram esse negócio. Algumas coisas importantes a gente apontar. Primeiro, a proteína isolada da soja, ela é diferente da proteína da soja. A nossa é proteína isolada da soja. O que é isso? A proteína da soja, ela tem... Sabe caranguejo? Sabe caranguejo? Sim. Então, caranguejo tem aquelas pinças, sabe? Sim. Aquilo ali chama quelíceas também. Então, a proteína da soja tem algumas quelíceas também, tem algumas pinças. O que essas pinças pegam? Elas pegam alguns minerais que a gente come junto com ela. E ela não deixa a gente absorver eles. Aí, a proteína isolada da soja tira essas pinças. Então, ela fica só a proteína. E aí, a gente, às vezes, pode ter uma melhor absorção de outros nutrientes quando a gente come a proteína isolada da soja. Deu para entender essa parte? Ficou meio confuso. Mas é importante a gente saber o seguinte, a nossa proteína, ela permite que a gente absorva outros minerais juntos e algumas outras proteínas que não são isoladas, elas não têm, às vezes, ela pode ter essa dificuldade de absorção de outros minerais junto quando você come, tá bom? Luciano, tem uma pergunta aqui. Lenil, colágeno tem um horário definido para melhor absorção? Lenil, olha só. A gente costuma, por causa das nossas alterações hormonais, a gente costuma construir mais massa muscular no período da noite, tá? Mas em relação ao colágeno, a gente pode fazer o uso dele durante o dia também, para a gente poder ter um efeito de lanche no meio da tarde. E se você quiser fazer uma coisa para construção de massa muscular, eu sugiro outra coisa à noite, por exemplo. A gente pode fazer realmente uma caseína, que a gente tem no nosso produto também, né? Mas aí eu não sugiro a gente fazer o Tricor à noite, porque ele tem outros componentes juntos. Mas assim, o colágeno você pode tomar qualquer hora do dia. Eu faço uma sugestão do nosso colágeno, porque ele tem whey protein também, como um lanche no meio da manhã, um lanche no meio da tarde. Normalmente as pessoas vão ter que fazer um lanche. Então assim, o que a gente está servindo no nosso EVS, por exemplo? A gente está fazendo o waffle no meio da tarde e o cara vai fazer o seu colágeno lá. Ele faz seu biodrink com o waffle, tá ficando super top. A galera tá aceitando super bem. E tá tendo um resultado para muitas mulheres no nosso EVS, um resultado bem legal, sabe? Muitas já falaram, eu percebi que meu cabelo mudou muito. Eu não sei se vocês já perceberam isso, começando a usar o colágeno. O cabelo mudou. Unhas, elas têm falado para mim sobre as unhas, né? Eu tenho uma amiga minha que mostrou a foto, ela compartilhou com o grupo, né? É uma consultora nossa. Ela compartilhou a foto, ela está fazendo uso por 4 meses do colágeno. Das pernas dela no começo e agora. Puta, é outra pessoa, parece, né? De tanto que mudou. Então, assim, é claro que cada pessoa vai responder de um jeito diferente no corpo, mas dá muita diferença. Então, assim, eu acho que é um produto bem legal, tá bom? Ajudou? Show, Luciano. Outra pergunta da Elaine, Cristina. Tem uma cliente que só consome o chá. Ela faz um tratamento com a medicina tradicional, pois tem alergia à proteína. Segundo ela, não pode comer nada com proteína. Estranho, né? Será que, de fato, ela não pode consumir nossos produtos? Estranho não poder.
Porque, na verdade, quando você tem alergia à proteína, você tem um tipo de alergia a alguma proteína, né? Lembra que eu falei para vocês lá? Se eu mudar uma cor de um colar de pérola, eu mudo de proteína. E meu anticorpo, ele só consegue enxergar uma sequência inteira, entendeu? O que é meu anticorpo? Por exemplo, ó, eu tenho esses meus 5 dedos aqui, ó, desse jeito aqui. O meu anticorpo, o anticorpo é quando vai fazer alergia ou defesa do corpo, matar bactéria, matar vírus. Então, uma alergia, o que é? É quando o meu corpo não aceita aquilo que eu comi, beleza? Ele faz o mesmo processo como se ele fosse matar uma bactéria ou uma outra coisa, meu corpo, na alergia. Então, é assim, ó, eu comi aquele negócio, meu anticorpo vai encaixar certinho aqui. Deu pra entender? Sim. Se eu mudei esse negócio, ficou um pouquinho assim, ó, comi outra proteína de porco, o meu anticorpo já não encaixa mais. Então, os anticorpos, eles são feitos para cada tipo de proteína diferente, ou para cada pedaço diferente. Então, não dá para ficar alérgico a todas. Principalmente que a gente tem proteína no nosso corpo. Senão ele se canibalizaria, né? Então, exatamente. A pessoa não conseguiria, não se sustenta a vida dessa forma. Então, ela pode ter alergia a algum tipo de proteína, pode ser, né? Mas não todas. Então, tem que ver. Se ela come qualquer dessas coisas que eu coloquei aqui, ó, carne magra, ave, peixe, laticínio, ovo, soja, tofu, lentilha, feijão, grão de bico e tal, ela não tem alergia a proteína. Deve ser proteína, de repente, a proteína animal, né? Aquelas problemas renais, sei lá. Então, olha só, uma outra coisa também interessante em relação à proteína. Tem gente que fala assim, mas um amigo meu comeu esse negócio e ficou com gota. A gente ouviu falar de gota, ácido úrico e tal. Essa doença, a doença gotosa, doença da gota, a gente chama, a pessoa não pode comer, por exemplo, ervilha, carne vermelha, ovo, essas coisas. Ela não pode comer essas coisas. Então, não é porque ela não pode comer o nosso produto. Ela já não poderia comer esse tipo de alimento na vida. Quando ela come muito desse tipo de alimento, piora a gota dela, piora esse tipo de doença, tá? Então, assim, se ela vai comer no nosso produto que tem a proteína da soja, tudo, ela pode passar mal sim, claro. Por quê? Não é porque ela não pode tomar o nosso produto, é porque os outros produtos que ela toma também, que ela come também, vão fazer mal do mesmo jeito, deu pra entender? Então, isso é uma coisa importante também pra gente pensar, tá? Pra gente lembrar. Show. Outra coisa, em relação ao whey protein. As pessoas falam, o que é esse tal do whey protein? Whey protein, gente, é um tipo de proteína, é uma proteína isolada do soro do leite. Então, essa proteína não tem gordura nenhuma também. Ela é uma proteína super boa para você fazer logo após o treino. Por quê? Porque ela tem uma absorção boa, ela tem uma absorção rápida. Então, o nosso produto, o Tricor, por exemplo, ele tem 3 tipos. Tem a concentrada do soro do leite, isolada do soro do leite e a caseína. A caseína, essas 2 primeiras, elas são mais de rápida absorção para o nosso organismo. Então, no pós-treino imediato, é legal você fazer uso. E a caseína, ela tem uma absorção mais lenta, mais demorada no nosso corpo. Então, ela ajuda mais na construção muscular também a longo prazo. Por isso que algumas pessoas que vão fazer mais ginástica ou estão fazendo uma suplementação diferente, elas podem fazer o uso de caseína à noite. Então, Lenil, aquela pergunta que você falou lá do colágeno, do horário e tal, tem algumas pessoas que consomem só a caseína à noite, que faz muita atividade física, para ajudar na construção de massa muscular nesse período, tá? Agora, por que eu não indico o nosso produto lá à noite? Porque, às vezes, cara, ele tem carboidrato também, tem outras coisas que podem não contribuir só para essa função que a pessoa quer, entendeu? Então, às vezes, é legal se o cara quiser fazer um trabalho isolado, para secar mais a massa, construir mais massa muscular, que a pessoa, eu tô falando isso, o cara já tá no nível onde ele já tá treinando há muito tempo, né? Não, assim, um cara que, na média, eu vou tomar caseína à noite. Isso a gente tem que tomar cuidado também, né? Se o cara da média fala assim, não, eu quero ficar com o corpo rasgado, e começa a fazer a mesma coisa que os caras fazem, capaz de ganhar peso. Por quê? Porque ele precisa construir ainda um resultado primeiro, para depois chegar naquele outro resultado, tá? Então, voltando à proteína da soja. O pessoal fala, mas tem um negócio do fito-hormônio e tal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ver se vocês entendem uma coisa. Tudo no nosso corpo depende da quantidade de coisa que a gente come, da quantidade que a gente vai comer, tá? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já teve dor de cabeça aqui, só para eu saber? Alguém? Beleza. Então, quando você está com uma crise de enxaqueca, de dor de cabeça lá, você pega o vidrinho de dipirona, toma 2 gotas, dá algum resultado ou nenhum? Nenhum, normalmente. Por quê? Porque 2 gotas não é o suficiente para fazer efeito em nada no seu corpo. Seu corpo vai limpar isso aí, você nem vai sentir nada. É a mesma coisa, mais ou menos, para a gente poder entender, da mesma forma quando eu como, às vezes, a proteína da soja. O cara fala assim, mas tem o hormônio feminino. Não é o hormônio feminino. Esse fito-hormônio que tem é uma parte da planta.
E a quantidade que a gente come, às vezes, quando a gente faz uso dos produtos, é como se você estivesse tomando 2 gotas de dipirona para tirar dor de cabeça. Ela não vai fazer a menor diferença no seu organismo, porque o seu corpo vai limpar isso, entendeu? Então, assim, você precisaria comer 4 potes de proteína por dia, sentado no sofá, para em 6 meses ter alguma alteração disso. O que não acontece, dá para entender, gente? Nosso corpo, ele trabalha muito perfeito, limpando tudo que a gente não precisa. Então, as intoxicações acontecem quando você come muita coisa que você não precisaria e seu corpo não consegue limpar isso. Legal? Deu para entender essa parte também? Sim. Legal. Então, vamos para frente. Luciano, nós temos no prazo normal 15 minutos e mais 10 minutos no tempo regulamentar. na prorrogação, né? Tempo então vamos fazer o seguinte, ó, 15. eu vou dar uma acelerada aqui em algumas coisas, só que assim, talvez a proteína foi a que a gente passou mais rápido. Porque eu pedi mesmo. Aí eu vou passar isso aqui mais rápido, eu sei que vocês já ouviram muitas coisas, mas é legal fazer perguntas, tá? Então, assim, o que é o carboidrato? O carboidrato é a nossa fonte de energia principal, é a energia do nosso corpo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu sei que vocês sabem disso, mas eu só quero reforçar. Carboidrato é um nome bonito para a gente chamar o que a gente costuma ouvir como açúcar, né? Então, assim, os açúcares são carboidratos. Agora, uma coisa muito interessante para a gente pensar é o seguinte. Não é porque a coisa tem gosto doce na minha boca... Peraí, deixa eu falar. Não é porque ela não tem gosto doce na minha boca que ela não seja carboidrato, dá para entender? Que ela não vire açúcar dentro do meu corpo. Isso é uma coisa muito importante a gente pensar. O cara fala assim, mas eu quase não como doce. Mas come pão, pizza, bolo, tudo isso aí. Esse tipo de componente, apesar do gosto salgado, para o nosso corpo, ele vira açúcar. Então, gente, não é só o que é doce e açúcar para o nosso corpo. Isso é uma coisa, parece lógica, mas embora a gente sempre está explicando para o nosso cliente isso, porque muita gente confunde isso, sabe? Como não tem gosto doce, não é doce. Não vira açúcar no meu corpo. Então, eu como pão à vontade. Ou eu como pizza à vontade. Ou eu como lasanha à vontade. Eu como arroz à vontade. Arroz não tem gosto de nada de doce. E é um baita de um carboidrato forte para o nosso corpo, tá? Então, é importante a gente sempre, sim, comer o carboidrato. A gente não pode cortar todo o carboidrato da nossa alimentação. A gente tem que ter carboidrato, sim, tá? Só que, olha só, existem diferentes tipos de carboidrato. Existem diferentes carboidrato melhor, carboidrato menos melhor. Por exemplo, a gente tem os açúcares bons que a gente encontra nas frutas, nos legumes, nos vegetais, tá? Desse lado esquerdo do nosso desenho. E tem alguns que a gente que não são tão bons que a gente encontra do outro lado. São os açúcares mais trabalhados, são os refinados. E aí algumas pessoas me perguntam, qual a diferença entre o integral e o não integral? É só para a gente tentar enxergar, tá? Eu vou falar de uma forma simples para a gente poder tentar enxergar o que é. Os pães integrais, o macarrão integral, o arroz integral, eles são também carboidratos, mas eles são absorvidos mais devagarzinho no nosso corpo. O outro açúcar é absorvido super rápido. Então, qual é o açúcar super rápido? Da Coca-Cola, do miojo, do pão, da pizza. Esses aí são super rápidos absorvidos no nosso corpo. E às vezes o nosso corpo não tem tempo de metabolizar eles e vai guardando. Como ele não consegue usar tudo, ele guarda. Então, às vezes a gordura visceral, você lembra na balancinha que a gente sobe na balancinha, vem aquela gordura visceral de 10, 12, 15, 20, 60, sei lá quanto? Essa gordura visceral aí, galera, não necessariamente quer dizer porque você come muita gordura. É porque você come muito carboidrato branco. Por isso que a gordura visceral aumenta muito. Então, a gente tem que tomar esse outro cuidado. Não como quase gordura, como vem gordura visceral alta aqui? É por causa de outros produtos. É por causa do pão, por causa da pizza, da farinha, da farofa, da tapioca, dessas coisas que dá, entendeu? A gente tem que acordar muito sobre isso aí, tá? Sobre os carboidratos, né? Por que a gente precisa comer ele? Primeiro, porque ele dá energia e outro, ele ajuda a nossa capacidade mental de concentração. Então, a gente precisa comer o carboidrato, tá? O cérebro usa carboidrato para poder pensar. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas eu vou contar um negócio para vocês. Às vezes eu saio no SAMU para atender uma pessoa com hipoglicemia, que tem diabetes. Não sei se vocês já viram essa situação. A pessoa, quando está com açúcar muito baixo no sangue, fica assim, ó. Nossa. Não fala, não responde nada, baba. Nossa. Você faz 3 ampolas de glicose pura na veia, a pessoa faz assim, ó. Oi, tudo bem? Nossa. Parece que não tinha nada. Por quê? Porque a gente se eu fiz um troço desse e achar que a pessoa estava tendo um AVC. Não, às vezes a gente pode confundir, né? Hipoglicemia com AVC.
Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente usa a glicose para a gente poder pensar, raciocinar e fazer um monte de outras coisas. Então, a gente não pode deixar de comer esse tipo de coisa. Só que a gente tem que comer o açúcar bom, tá? Passou uma perguntinha aí, não? Ou não? O Lenil, sou chegado no arroz e macarrão, porém estou comendo 2 vezes por semana. O que me diz? E o que pode... E a Derli, o que pode ajudar a reduzir a visceral? Bota integral aí, né, Luciano? Então, olha só. Tem gente que fala assim pra mim, pô, mas eu não consigo cortar o arroz de vez. Legal. Eu acho que nada na vida pode ser muito radical. As coisas integrais, elas são uma opção, sim, tá? Mas se você quiser manter isso aí, beleza. Então, o que vai fazer? Vai substituir outras coisas. Como eu diminuo a gordura visceral? 4 jeitos de eu diminuir a gordura visceral. 4 dicas. Primeiro, diminuir o carboidrato branco. Então, aí seriam os arrozes da vida, as pizzas, os bolos, outras coisas, assim, por exemplo, sorvete, biscoito. Às vezes, aqueles biscoitinhos da tarde, o cara fala, eu vou comer 4 pacotinhos desse aqui, 3 pacotinhos desse aqui. Isso aí é louco de carboidrato ali. Né? E às vezes fala assim, mas é light, tá escrito aqui, ó, é fit, entendeu? E a gente se confunde com essas informações. Então, uma das coisas para a gente diminuir a gordura visceral é essa aí, Daniel. Eu sugiro que você dê uma sentada para poder ver durante o resto da semana como é que tá indo, entendeu? Porque às vezes a gente fala para os nossos clientes fazerem o cardápio, anotar o que come, e seria legal a gente fazer também, para a gente tirar uma semana dessa, para a gente fazer o nosso próprio cardápio. E a gente esquece muita coisa, viu, cara? Porque a gente come, às vezes, belisca um negócio aqui, um negócio ali, e depois, no final disso, fala, não comi nada. E aí alguém vai falar, mas você estava comigo quando comeu outra coisa. Você fala, é verdade. E a gente, às vezes, deixa de perceber pequenas coisas que a gente belisca durante o dia. Então, é uma dica. Primeiro, outra coisa, o ômega 3. O ômega 3 ajuda bastante também a diminuir a gordura visceral, tá? Ele é um óleo bom e ele vai ajudar a diminuir o triglicérides e o colesterol ruim. Então, é importante a gente ter ele no nível alto. Eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Terceira coisa, aumentar a ingesta de fibras. Então, assim, as fibras, elas ajudam nesse processo de diminuir a esteatose hepática, diminuir a gordura visceral, tá? Então, assim, é importante a gente fazer o uso de mais fibras. Eu sugiro que você use o Fiber Bond, por exemplo, não só durante a alimentação, mas às vezes no café da manhã junto com o shake, e à noite depois na outra refeição também. Então, o Fiber Bond, ele não serve só para o cara tomar quando ele está no almoço. Ele é uma fonte de fibra também muito boa. Outra coisa que é uma fonte de fibra boa é o Fiber, o pó de fibra lá, que a galera pouco usa, né? Que nem conhece Fiber Powder, é maravilhoso. Fiber Powder. O Fiber Powder, na verdade, ele não só ajuda também a parte intestinal, como ele é um alimento muito importante para a flora bacteriana. Se a gente for entrar nesse assunto, a gente não vai acabar hoje, viu, na verdade. Mas é assim, ó, no intestino da gente tem bactérias que comem proteína, carboidrato, fibra. Quanto mais essa flora tiver para um lado favorável, de uma flora intestinal boa, se alimenta de fibra, por exemplo, mais fácil a gente perde peso, melhor nosso intestino funciona, a nossa saúde funciona melhor. Então, as bactérias que vivem dentro do nosso intestino, parece que é uma coisa absurda isso, mas elas influenciam direto também na nossa saúde. Por isso que eu sempre sugiro às pessoas acrescentarem a fibra nos shakes, tá? Para poder a gente melhorar essa flora bacteriana intestinal. E a gente volta um dia a conversar sobre isso, porque é um assunto bem grande mesmo. Mas fica a dica ainda, né? Essa fibra é muito legal você começar a acrescentar ela no seu shake no dia a dia. Vamos fazer uma aula específica de fibra, porque a gente tem 4 tipos de fibras. Mais um outro momento para a gente conversar. Hoje não vai dar para acabar mesmo, não tem jeito. Eu vou parar daqui a pouco no carboidrato, porque não vai dar, né? Aí tem a fibra, proteína, tem um monte de coisa. Tem minerais, ixi, um monte de coisa. Mas é legal para a gente bater no papo, entendeu? Assim, pelo menos acho que a gente vai tirando algumas dúvidas, tá? Com certeza. Então, assim, e onde a gente encontra os carboidratos? Nas frutas, nas frutas e nos vegetais, nas sementes, ervilha, feijão, lentilha, pão integral, cereal, macarrão, mel, xarope de Bordeaux. Então, assim, a gente encontra um monte de lugar. Olha só, se você for ver a apresentação inteira, onde eu encontro carboidrato? Ele sempre vai colocar frutas, vegetais e sementes. Onde eu encontro proteína? Em alguns vegetais e em algumas sementes. Onde eu encontro óleo bom? Em alguns vegetais e em algumas sementes. Onde eu encontro mineral? Em óleo bom, fruta. Então, assim, fruta, vegetal e sementes são coisas que muitas pessoas às vezes deixam de comer. Eu falo isso por mim, né? Que eu deixava de comer muitas coisas dessas. Só que elas têm um monte de nutriente legal. Então, quando o nutricionista fala que a gente às vezes conseguiria construir um prato que teria todos os nutrientes e tal, talvez é possível você montar durante o dia com um monte de variação, né?
pratos que você consiga, às vezes, ter esse total de coisas que a gente precisaria. Só que, às vezes, primeiro, não é prático para todo mundo, nem todo mundo come tudo. E outra, no dia a dia, às vezes, o cara não consegue parar várias vezes durante o dia para preparar esse monte de coisa fresca, né? Então, por isso que eu vejo a nossa vantagem da gente poder fazer uma suplementação, porque ela se encaixa no estilo de vida que a gente vem vivendo hoje, né? Então, assim, é muito importante a gente sempre pensar essas coisas, né? A gente fala, mas eu como tal coisa. Eu como muita fruta, eu como muito vegetal, eu como muito... Mas o muito, às vezes, da pessoa é colocar 3 pedaços de coisa no prato, né? Porque, às vezes, ela não consegue comer tudo. E quando a gente pensa em suficiente verdura, vegetal e semente, seria de 7 a 8 tipos diferentes de frutas e vegetais no nosso prato, que é assim, é super incomum as pessoas comerem isso numa refeição só, né? Então, o muito também é muito relativo, né? Eu como muito. O cara come um tomate, uma cenoura, 3 folhas de alface e 2 brócolis. Parece muito, pô, mas falta ainda. Então, assim, esse negócio é importante a gente pensar que o carboidrato, a gente usa ele bastante sim também, tá? Então, assim, ó... Luciano, com relação a carboidrato, não sei se você vai falar ainda, mas só para não deixar fugir, porque muitas pessoas falam, mas tem lactose, o shake tem lactose, a resposta que eu dou tem lactose no leite, que a gente prepara, quando a gente não prepara com Nutrev, prepara com leite semidesnatado, tem a lactose do leite, porque no shake o que tem é o soro, é a proteína do soro do leite, né? Não é a lactose ali, né? Então, assim, ó, a gente tem que começar a pensar algumas diferenças mesmo, né? Assim, lactose, tudo que termina com ose é açúcar, não é proteína, né? Então, assim, a gente fala assim, eu não posso tomar esse tipo de coisa porque eu tenho alergia à lactose. Ou eu não posso tomar porque eu tenho alergia à proteína. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, às vezes. Quem tem alergia à lactose, não necessariamente tem alergia à proteína do soro do leite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, lactose é um açúcar que é contido nas coisas lácteas. No leite, nos derivados do leite, tudo, tá? O que acontece com isso? Algumas pessoas, o que causa essa alergia em muitas pessoas? Algumas pessoas podem ter diarreia, pode ter gases, pode ter mal-estar, vômito, tá? Pode sentir o corpo mais inchado. Só que é o seguinte, algumas pessoas, quando começam a fazer o uso dos nossos produtos, também tem esse tipo de sintoma. Mas não é porque tem alergia à lactose. É porque é o seguinte, lembra que eu falei das bactérias que a gente tem no nosso corpo? Sim. A flora intestinal da pessoa é de um certo tipo, porque ela está acostumada a comer mais carne, mais coisa condimentada, coisa diferente. Quando a gente, carboidrato, quando a gente aumenta a quantidade de fibras dentro do organismo da pessoa, começa a crescer um outro tipo de bactéria e começa a dar uma guerra entre as bactérias lá. E isso produz mais cólica, mais gases. Então, tem gente que fica com cocô mole, peidorreira, tá, uns dias e fala assim, não sei o que não é para mim porque eu tenho alergia à lactose. Então, a gente tem que também pensar isso. Falar para a pessoa continuar fazendo uso, pelo menos uns 3, 4, 5, 10 dias, que é possível que a maioria das pessoas não tenham alergia à lactose. Elas têm esses sintomas porque está acontecendo uma mudança na flora intestinal. Então, é bastante relativo, sabe? As pessoas, às vezes, acreditam em muitas coisas que não necessariamente está acontecendo no corpo delas. Mas como elas têm sintomas semelhantes a uma coisa que ela leu na internet, então pronto, tem alergia à lactose, sabe? E eu vejo muito colega médico seguindo essa linha, assim, sabe? Porque para você fazer o teste de intolerância à lactose, é um teste mala, caro, não é todo convênio que paga, sabe? Então, assim, às vezes os caras fazem um diagnóstico meio de uma vez. Chute. Assim, baseado nos sintomas mesmo. Eu não estou fazendo uma crítica em relação a colega médico, não, mas é que eu sei que às vezes acontece isso. E a pessoa, muita gente aceita o rótulo da coisa, entendeu? Eu sou intolerante à lactose porque me falaram. Aí o cara comprou a ideia já. Sim. Aí qualquer coisa vai acontecer, o cara fala, eu não posso fazer isso porque eu sou intolerante, eu não posso fazer isso porque eu sou aquilo, eu não posso fazer isso porque eu tenho alergia a glúten. glúten. A cabeça pensa é metade do sintoma já sentido, né? Entendeu? Pronto. O cara associa os sintomas, entendeu? Então, às vezes, tem esse desafio aí do carboidrato, que você falou, né? Algumas coisas dos nossos produtos têm lactose, mas, como eu falei, não assim como o glúten, né? Que eu deixei de falar lá. Os nossos produtos, algum tempo atrás, quem é mais antigo, lembra que no rótulo estava escrito não contém glúten. E aí hoje tem escrito que contém glúten. Você fala, pô, mas mudou a fórmula? Não, não é que mudou a fórmula do nosso shake. Deixa eu aproveitar já. É assim, ó. A Vigilância Sanitária do Brasil, e dos outros países também, diz assim, se você tem glúten ou traços de glúten no seu produto, você tem que colocar que contém glúten. Então, é uma coisa meio maluca, mas assim,
A esteira que produz os produtos no Brasil, ela produz o shake de todos. Chocolate, morango, tudo lá. E os únicos dois que tinham glúten é o Cooks e o Frutas Tropicais tinha glúten naquela época. Então, como a mesma esteira é feita para fazer todas as coisas, a vigilância sanitária falou, tem que mudar o rótulo de tudo, porque pode conter traços de glúten em tudo. Então, a gente tem que botar que tem glúten em tudo. Mas é só ver as pessoas. Tinha gente que usava o produto, não tinha nada. Aí colocou que não tem glúten. Ah, não posso tomar shake porque eu tenho alergia a glúten. Você nunca sentiu nada. E, de repente, porque mudou o rótulo, o cara começou a falar, não posso usar. Então, a gente tem que também ter esse negócio, né? O que tem glúten é o Cooks. E eu acho que agora o banana, não lembro direito. Mas parece que o banana também tinha. Não tem, parece. É o único que parece que não sai, não contém glúten no pote de banana. Eu não lembro. Eu lembro que um não tem mesmo, mas os outros não lembro. Bom, de qualquer forma, é importante mesmo essa informação, tá? Sim. O que mais? Vamos para frente. Vamos para frente. Nós temos o quê? Acabou, né? Nosso tempo, ou não? Não, vamos dar mais 10 minutinhos na prorrogação. Tá. Então, olha lá, tem aí onde a gente encontra carboidrato nos nossos produtos. Nas nossas sopas, no nosso shake. E, a gente tem um monte de sabor. Agora a gente tem os sachêzinhos de doce de leite também. Ficou super prático, super bom para as pessoas poderem comer. Ficou mais prático. E as pessoas gostam muito, né, desse produto do doce de leite, tá? Então, vamos lá. Gordura. O que é gordura? Gente, o cara fala assim, pô, mas gordura, eu preciso comer gordura? Claro que a gente precisa comer gordura no nosso dia a dia. Não tem jeito. A gente precisa comer gordura por quê? Vários motivos. A gente usa gordura para um monte de coisa no nosso corpo, tá? A gente usa gordura para armazenar energia no nosso corpo, mas a gente usa para fazer as nossas articulações, nosso tecido cerebral. É muita gordura que tem no nosso tecido cerebral. No impulso nervoso, na construção das capinhas das nossas células. A gente usa gordura para tudo isso, na verdade. Então, a gente tem que consumir gordura na nossa alimentação, tá? Mas é claro que a gente tem que consumir gordura boa. O que é uma gordura boa, na verdade, né? Às vezes, algumas pessoas me perguntam o que é a diferença entre gordura insaturada, saturada, trans. Deixa eu tentar dar um exemplo rápido aqui. Então, assim, só para a gente entender. As gorduras saturadas são aquelas que a gente encontra nas coisas animais, nas carnes, na pele do frango, esse tipo de gordura que a gente encontra lá. Algumas são boas e outras não são tão boas, gordura saturada. As gorduras insaturadas são as que a gente costuma encontrar nos óleos, nos azeites, nas castanhas, tá? E esse tipo de gordura já é melhor para o nosso corpo, nas frutas, no abacate, por exemplo, ou no óleo de peixe, tá? São gorduras boas. E a gordura trans é aquela que é transformada pelo homem. São as margarinas, aquelas coisas que a gente faz, os doces, o sorvete. Sorvete é uma gordurosa pura, isso aí, né? E a gordura trans, que não é a gordura boa. Então, as bolachas recheadas, isso tudo aí tem uma gordurada doida, trans. E não é a melhor gordura para o nosso corpo mesmo. Então, só para a gente começar a entender. E qual que é uma outra gordura boa, então? O ômega 3 é uma coisa muito boa. Deixa eu ver onde é que está aqui. O ômega 3 é uma gordura muito boa para o nosso corpo. Então, olha só. Para a gente começar a entender. Tem gente que fala assim, então o ômega 3 é bom, mas tem gente que toma aquele suplemento de ômega 3, ômega 6, ômega 9. Se o cara tomar ômega 3, então o ômega 6 é melhor ainda, porque é 6, né? E o 9, então, vixe, Maria, 3 mais. Mas, na verdade, não, né? Que é assim, ó. O ômega 3, no nosso corpo, ele é usado em algumas cadeias de reação química para ajudar a desinflamar o nosso corpo. Não é que nem um anti-inflamatório aquele que você compra na farmácia, sabe? Mas Ficou mudo, Luciano. 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 Ai, meu Deus, ele não está me ouvindo. Está me ouvindo? Está mudo o seu microfone. Deve ter acabado a bateria. Estamos esperando. Tá me ouvindo agora? Sim. Uhul! Deu uma pane aqui no celular e desligou. Então, assim, ó, vocês ouviram a parte que desinflama a parte interna das artérias, né? Até aí ouviu?
Sim. Legal. Então, assim, ó, antigamente a gente comia, qual a proporção entre ômega 3 e ômega 6 que a gente comia nas nossas comidas, dos nossos avós, por exemplo? A gente comia mais ou menos 6 partes de ômega 3 para uma parte de ômega 3. E o corpo funcionava muito bem, tá? Hoje em dia, por causa desse monte de gordura que a gente come nas comidas, as gorduras trans, gordura saturada, a gente está comendo mais ou menos uma proporção de 30:1. Ou seja, o nosso corpo está muito mais inflamado hoje do que ele era inflamado antes. Então, muita gente sobe na balancinha e tem idade biológica lá em cima. Por quê? Aquela idade que mostra na balancinha lá. A gordura é um tecido inflamatório no nosso corpo. Então, ele inflama muito. E isso faz com que a gente piore. Quanto mais ômega 6 a gente tem em desproporção ao ômega 3, mais essa inflamação vai acontecer. Então, eu lembro uma coisa que a minha mãe falava às vezes. A gente brincava com ela, dava uma beliscada nela, e ela falava assim, ai, não belisca não que dói. E a gente falava, é frescura, mãe. Agora a gente come gordinho, comecei a perceber, gordinho dói mesmo quando belisca. Por quê? Porque Tá o corpo inflamado. fica mais inflamado mesmo, sabe? Beliscar gordinho é judiado gordinho. Cuidado, pare de beliscar gordinho. Ô, Luciano, aí, você quis dizer, então, que hoje a proporção, por exemplo, de uma pessoa com excesso de peso pode ser de 30 de ômega 6 para 1 de ômega 3? A gente come, na verdade. Nas comidas, porque a gente come hoje muita coisa processada, que tem muitos tipos dessas gorduras que eu falei aqui. Então, desbalanceou muito o ômega 6 com o ômega 3 nossa alimentação, tá? Por isso é importante a gente diminuir essas coisas que tem ômega 6, que são essas coisas com trans, muita gordura, muito bolo, muitas coisas, sorvete, essas coisas que a gente come, as lasanhinhas pequenininha, tudo, tem muito ômega 6 também. E aí ele trabalha numa outra cadeia do nosso corpo, né? Então, por que é importante a gente suplementar com o ômega 3? Primeiro, ele ajuda nesse equilíbrio de desinflamar nosso corpo. Outra coisa, ele faz a prevenção da parte das artérias e do coração, tá? Agora, uma outra sugestão. Por exemplo, o nosso rótulo diz lá a sugestão de a gente tomar 1 tabletinho por dia aqui lá, ou 2, não lembro. Mas eu vou fazer uma sugestão. Essa quantidade a gente vai usar sim para a gente poder construir nosso sistema imunológico, nossas células, parte do sistema nervoso. Mas se você quiser ter uma proteção cardiovascular, é legal a gente tomar a partir de 6 tabletes por dia do nosso ômega 3, tá? 2 de manhã, 2 no almoço, 2 à noite. Ah, isso vai ficar muito? Não vai. Quando você vai no médico e ele prescreve suplementação de ômega 3, ele prescreve uma quantidade maior do que a gente tem lá no nosso produto, tá? Então é importante a gente fazer o uso de 6. 2 de manhã, 2 à noite e 2 no almoço, tá? Isso é muito importante. Outra coisa do ômega 3. Existe uma coisa no nosso produto que chama vitamina E. É um antioxidante muito poderoso. E a gente vai falar de vitamina E em outra oportunidade, mas olha só. Uma das 3 coisas que é importante você saber se o ômega 3 é bom ou mesmo ou não. Primeiro, você colocar ele na geladeira, ele não congelar. Porque esses óleos de peixe profundo, eles não congelariam na temperatura do nosso freezer. Então, se eu colocar ele na geladeira e não congelar, é uma indicação que ele é de rocha. Outra coisa, no rótulo, você tem que observar o seu ômega 3 para ver se ele tem vitamina E. Porque assim, ó, não sei se vocês já compraram óleo de Portugal, óleo de azeite de Portugal, da Espanha e tal. Vocês já repararam que eles vêm sempre num frasco escuro? Escuro. Sempre escuro. Por que isso? Porque a luz, ela oxida o óleo. O azeite oxida com o tempo. Então, o ômega 3 é um óleo. Se você deixar só ele também oxida com o tempo. Ele perde a propriedade química que ele tem no nosso corpo. A vitamina E, ela protege esse processo. Ela é um antioxidante que protege a oxidação do ômega 3. Por isso é importante você comer um ômega 3 que tenha vitamina E, tá? Ela vai ajudar nesse aspecto aí também. Não só os benefícios que ela tem para o nosso corpo, mas ela ajuda a não deixar oxidar o ômega 3. E outra coisa é o gosto de peixe, né? Porque a maioria das pessoas às vezes compra óleo de peixe por aí, tem aquele gosto na boca, tá? Não aguento tomar, para de tomar. O nosso não dá, porque a liberação dele é em outra parte do intestino. Então é importante a gente fazer o uso de ômega 3. É claro que existe um monte de outra informação que a gente podia passar, mas a gente passou do horário. Mas olha só, onde é que eu encontro o ômega 3 então? Azeite de oliva, abacate, peixe selvagem, carne magra, carne branca, laticínios, também algumas nozes e no nosso Herbalife Line, tá? É um dos produtos mais legais que a gente tem mesmo, esse ômega 3. Legal. Galera, olha só, eu sei que faltou algumas coisas aqui pra gente fazer, mas a gente já passou 10 minutos do nosso horário. A contribuição acho que era para ser essa aí mesmo. Não adianta a gente ficar repassando mais, porque é isso aí. É importante a gente ficar feliz com o que aprendeu, dentro do horário, e a gente vai ter outra oportunidade para conversar. Legal? Então, assim, show, tem mais show, Ficou mais show. Aí, agora não? Vamos ver Olha, Luciano,
O que você falou do ômega 3, agora aquela propaganda na televisão daquele ômega 3 que aquela empresa vende 12 frascos, que a pessoa paga 2.000 e poucos reais, eles estão fazendo agora propaganda indo no Polo Norte, dizendo que estão trazendo ômega 3 de lá, né? Aí eu falei, eu acho que eles escutaram o pessoal da Herbalife falando que tem que saber se congela ou não. Falei, bom, mas agora já temos um outro diferencial. O nosso tem vitamina E, o deles não tem, né? É verdade. Legal. Então, gente, galera, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, aqui o pessoal está agradecendo. Luciano cai em contato. Deve ter. Luciano, ômega ajuda na visceral, já viu aqui, ó, sim. Já viu. Ah, tá. Já viu, tá ok. Legal. Gente, que aula fantástica. Parabéns, viu, galera, por estar aqui agora no meio da tarde aí. Eu agradeço todo mundo. E quem tiver dúvidas, às vezes pode mandar mensagem. Às vezes demora um pouquinho para responder, porque estou em algum plantão, trabalhando em alguma coisa, mas eu acabo respondendo, tá? Então, espero poder ter contribuído aí. E a gente vai demais. Se ver bonito. Galera, olha só. Só dar uma dica aqui para quem está aqui. Agosto vai ter o melhor evento que a gente vai ter nesse segundo semestre. Para todo mundo. Vai ser legal porque a gente vai poder trabalhar no nosso mindset. A gente vai fazer um trabalho muito legal de desenvolvimento pessoal lá. A Margot está trabalhando muito forte com essa parte de internet, com a linha externa. Então, é muito legal a gente estar participando. Vai ser um evento muito forte. Eu faço sugestão. Nós vamos levar um ônibus aqui com 50 pessoas. Se você tiver disponibilidade de ir, vale a pena demais. Fica a dica aí, tá bom? Show de bola. Aí. Tchau, Nó. Luciano, muito obrigada, meu querido. Valeu, sua aula foi maravilhosa. Você contribuiu demais. A gente quer te agradecer de coração. E, galerinha, nos vemos, então, na próxima quarta-feira. Assim, abre a tela aí para a gente tirar uma foto com esse povo então, aí. tira o seu share screen, por favor. Vou tirar. Que aí a gente abre. Pronto. Aí, agora aqui, onde que eu vou aqui para abrir tudo? Deixa eu ver. Você sabe onde que eu vou? Eu acho que a gente vai ter que fazer mais de uma, eu acho, porque não vai caber todo mundo mesmo na tela. Mas se a gente fizer aquela quadradinhos assim. Aí. Isso. Eba! Vamos dar aqui um print aqui para eu botar aqui no PowerPoint. Espera aí, galerinha, não sai não, que eu vou fazer outra tela ainda, que eu não coube todo mundo. Isso. Espera aí. Eita, a gente tá entrando gente demais aí agora. Agora tá todo mundo querendo sair. Antes estava todo mundo, até a Thalita lá comendo, apareceu. Olha só. Todo mundo aqui escondido. Escondido, agora todo mundo quer sair na foto. Muito bom. Eu vou usar essa estratégia da próxima vez para ver a cara do povo, senão eles ficam tudo escondido. Adorei essa dica, bonita, Luciano. fica tudo escondido aí, né? É verdade. Foi show de bola. Legal. Excelente dica. Deixa eu botar aqui essa última aqui. Beleza. Pessoal, então é isso. Mostra aí, Noêmia. Valeu, galera. Obrigado. Parabéns. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Mostra a foto aí, Noêmia. Oi? Mostra a foto aí que você fez. Espera aí, deixa eu tirar mais uma fotozinha aqui, porque aparece aí, gente, aparece aí. Espera aí, vou mostrar. Então, vamos lá. Agora eu que tenho que dar o share, né? Depois você pode mandar no grupo também, No. Manda depois no grupo. Fica legal. Deixa eu ver aqui, ó. Espera aí. Tá dando para ver aí? Aí Opa, tá mais. agora... mais. Hã? Legal. Sim. Apareceu. Tá, né? Aqui, depois essa outra aqui. E depois, essa aqui acho que eu repeti. Beleza, depois eu mando para todo mundo, tá bom? Valeu. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luciano. Tchau. Deus te abençoe. Obrigado. Parabéns. Tchau, tchau. Depois eu mando o link da aula gravada. Legal, valeu. Beijos. Tchau. Aí. Stop sharing. E stop.